6 horas e 42 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e agora vamos falar de saúde. Nesse mês, a Associação Brasileira do Sono realiza a Semana do Sono, uma campanha de conscientização social sobre a importância do sono para a saúde e para a qualidade de vida. Além de levar conhecimento científico para a população, o evento também deve informar e educar sobre as consequências fisiológicas, comportamentais e sociais dos distúrbios do sono. Em Manaus, desde o início dessa semana, o ambulatório Araújo Lima, do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas, vem promovendo atividades para o público geral. E para falar mais sobre essa ação, nós convidamos aqui para o estúdio do Manhã no Ar o Renato Martins, que é otorrinolaringologista. Seja muito bem-vindo e também é coordenador da campanha. Um ótimo dia. Bom dia, obrigado pelo convite. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o sono e as suas consequências. Olha, galera, todo mundo aqui no estúdio, as pessoas que trabalham na madrugada estão bastante interessadas. A gente acorda na madrugada, tem gente que chega aqui para trabalhar 2 horas, tem gente que chega às 4 e cada hora vai chegando um pouco mais. E aí você acaba criando uma rotina muito diferenciada do sono, né? Você já não dorme à noite, dorme mais ao longo do dia. Existe um prejuízo físico quando você inverte esses papéis? Por exemplo, as pessoas, os profissionais que são obrigados a trabalhar durante a noite e acabam dormindo durante o dia ou depois o corpo se adapta a essa realidade? Então, quando a gente fala em questão de sono, a gente tem que pensar que o sono ele envolve um tripé. Então a gente tem que pensar em quantidade, a gente tem que pensar em qualidade e a gente tem que pensar em ritmo. Quantidade, os estudos científicos mostram pra gente que a média de sono diária tem que ser em torno de 7, 8 horas por dia. Já quando a gente fala em qualidade, a gente tem que pensar que o sono, ele tem fases do sono, que são os mais superficiais até os mais profundos. E alguns distúrbios do sono, eles podem dar algum tipo de interferência, como os problemas respiratórios, o ronco e a apneia. E quando a gente fala em ritmo, a gente entra nesse detalhe que você está falando para mim. Então, a gente tem naturalmente um hormônio que é produzido especificamente à noite, que é a melatonina, que ela só aparece no período noturno. Então, em média, o ritmo da nossa população é dormir em torno de 23 horas e acordar por volta das 7 horas, certo? E tem toda uma questão fisiológica por trás disso, de liberação hormonal, de liberação de substâncias que são propulsoras de um sono e que aprofundam esse sono. Quando a gente passa e muda esse ritmo noturno e a gente tenta compensá-lo num ritmo diurno, você pode até alcançar 8 horas de sono, 7 horas de sono, mas você nunca vai conseguir alcançar a plenitude de tanto das liberações hormonais, bem como da profundidade e a qualidade desse sono. Tem alguma forma de compensar, já que não tem como ter esse equilíbrio dormindo durante o dia para compensar as horas que dormiria à noite, com algum tipo de vitamina, alguma coisa que possa estimular para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor? Então, nesse caso, não existe uma compensação. Os problemas, eles vão estar estabelecidos, eles vão estar gerado um ônus para o seu corpo. E por mais que você tenta compensar, por exemplo, nessa noite eu consegui dormir 4 horas, porque eu tinha trabalho, eu tive que dormir tarde, que eu tive que checar meus e-mails, tive que checar toda a minha rotina para o dia seguinte, tive que acordar cedo para estar no trabalho naquele horário. Dormi 4 horas, 3 horas. Acordei cansado, acordei com alguns prejuízos em relação a essa privação do sono. Vou tentar compensar no dia seguinte. Não, o prejuízo ele já está estabelecido. Você pode até buscar conseguir dormir um pouco mais, mas você nunca vai conseguir restabelecer aquelas alterações que você predispôs na noite anterior. Agora, mesmo quem não tem essa rotina de precisar acordar, ficar acordado durante a noite ou acordar de madrugada, desenvolve alguns distúrbios de sono e eles são mais comuns do que a gente imagina, né? São mais comuns do que a gente imagina. Então, se você tem uma qualidade de sono prejudicada, seja em termos de quantidade, de qualidade ou do ritmo, como a gente acabou de explicar anteriormente, você tem uma maior predisposição a aparecer alguns distúrbios, como, por exemplo, engordar, porque em determinadas fases do sono, você tem a liberação de um hormônio específico, como, por exemplo, a leptina, que é que dá saciedade para a gente no dia a dia. Então, se meu sono ele é encurtado ou ele está prejudicado em termos de qualidade, porque eu ronco, porque eu tenho uma apneia, eu vou ter uma maior predisposição a estar buscando
essa compensação alimentar. Além disso, quem dorme pouco, tem uma privação do sono, tem uma baixa imunidade, porque o restabelecimento da imunidade, ela depende do sono, depende da quantidade e da qualidade do seu sono, certo? E por trás de tudo isso pode ter alguns distúrbios. Podemos ter a insônia, que é classicamente comum, né? determinada como a privação do sono, a redução do tempo de sono, que pode estar por trás disso também uma redução da qualidade do seu sono. Ela é mais comum porque hoje a gente vive numa sociedade moderna, numa sociedade contemporânea, em que a gente praticamente tenta viver 24 horas. Então, se você for ver no dia a dia, você tem academias funcionando em períodos noturnos, quando a gente recomenda que as atividades físicas sejam realizadas durante o dia, não no período da noite. Você tem que acordar mais cedo para fazer academia, ou então você vai dormir mais tarde porque você vai ter que fazer uma academia. Além disso, a nossa pressão social de ficar checando e-mails, de ficar nesse alerta 24 horas, isso tem causado muitas alterações a nível de ansiedade, que com o tempo, a longo prazo, isso pode se tornar enraizado e ter graves consequências para o corpo humano. O senhor disse dessa recomendação de dormir de 7 a 8 horas, a gente tem um caso agora que ganhou uma repercussão, que é o prefeito lá de São Paulo, João Dória, falou que ele dorme 4 horas por dia. Inclusive, tem muitas pessoas que trabalham com ele que estão estão querendo pedir as contas porque não estão aguentando esse ritmo. Porque, por mais que ele durma só 4 horas, ele trabalha as outras horas, né? Está em atividade. E como o prefeito precisa ali dos seus assessores. E diz que dá para viver assim, que ele toma vitaminas. Muita gente hoje tem dificuldade de conseguir completar essas 7, 8 horas, até pela rotina, pelo trânsito, pelo trabalho, estuda. Quando junta tudo isso, fica muito complicado conseguir essas horas todas. Quando é que o corpo dá um alerta de que esse hábito de dormir pouco ou de dormir mal está prejudicando a nossa saúde? Então vamos individualizar os casos, né? Então, no caso do prefeito de São Paulo, ele tem 4 horas de sono. O que determina a quantidade de horas suficiente para o seu corpo é você dormir e acordar bem no dia seguinte. Igual eu falei para você, nós temos uma média. 7 a 8 horas de sono é a média recomendada através de vários estudos que identificaram isso. Mas nós temos aquele paciente dormidor curto, que provavelmente é o caso do prefeito de São Paulo, e temos aqueles que necessitam de altas horas de sono, 10, 12 horas. Para conseguir passar por todas as fases do sono? Não só para conseguir passar por todas as fases do sono, mas para acordar e ter a sensação de que dormiu bem, de que está bem e está descansado. O que é você saber a quantidade de horas de sono suficientes para você? Desde que você não tenha nenhum distúrbio do sono, seja ele respiratório, seja ele comportamental, seja ele de movimento, você tem que acordar e acordar disposto, acordar feliz, acordar pronto para o dia de trabalho. Acordar feliz. É difícil acordar feliz. Então, se você não estiver acordando feliz, já é um sinal de que pode estar com algum problema. Exatamente. Alguma coisa pode estar interferindo na qualidade. E aí a gente chega naquele ponto que uma boa higiene do sono, ou seja, as condições ambientais do seu quarto, são fundamentais para a gente adquirir uma boa qualidade de sono. Luz acesa atrapalha? Demais. Demais. Luz acesa, barulho, temperatura, são os 3 binômios, os 3 pilares aí que tem que estar todos bem conectados para que você consiga tanto aprofundar quanto passar por todas as fases do sono. Muita gente adormece assistindo televisão. Isso não é recomendado, porque quando você vai adormecer assistindo televisão, você tem a luminosidade e você tem o barulho. E você sabe que durante a programação da TV você tem oscilações desse volume. Então isso pode também interferir na fragmentação do teu sono. Então você estava começando a aprofundar um sono, aí vem um barulho mais alto da TV, aí você superficializa. Mas isso é a nível de inconsciente. Você não percebe que você tem esse tipo de alteração interna, mas essa fragmentação, ela existe. Numa vida de casal fica até mais difícil também conseguir conciliar essa questão, quando dorme em horários diferentes ou tem a televisão no quarto. O ideal é tirar a televisão do quarto? Perfeito, é tirar a televisão do quarto. O quarto, na verdade, a gente orienta os pacientes, de uma forma geral, em termos de higiene do sono, que ele é responsável por 2 coisas: dormir e ter relação.
Você não vai comer em cima da cama, você não vai fazer o seu trabalho em cima da cama, você não vai fazer uma DR em cima da cama. Essas coisas você deixa para outro ambiente. Deveria. Não deveria. Tá certo. A gente tem aqui umas dicas de como melhorar a qualidade do sono, como ter um sono mais tranquilo. Vamos aqui para as dicas. A primeira dica é crie o hábito de dormir todos os dias no mesmo horário. Essa dica é fundamental. Entra em um dos tripés do sono, que é a ritmicidade, é o ritmo. Então, você ter o mesmo horário de dormir, de iniciar o sono, como o mesmo horário de levantar, você vai sinalizar para o corpo toda aquela questão hormonal e fisiológica funcionando de forma rítmica e todos os dias. Então, essa é a primeira dica e uma das mais importantes. A dica número 2, reduza o consumo de estimulante à noite, aquele cafezinho. Então, a gente fala aqui que o café, tanto o café quanto o tabagismo, quanto os derivados da cola, os derivados do guaraná, chá preto, chá mate, chá verde, são alguns estimulantes que vão fazer o quê? Vão fazer com que seu sono ele não consiga atingir a profundidade necessária para se ter uma boa qualidade de sono. Então, isso a gente orienta que seja consumido em até 6 horas antes do horário seu normal de dormir. Isso para a população geral. Mas se você tem uma dificuldade para dormir, que é para iniciar o sono, a gente orienta até no máximo após o almoço. Se for uma pessoa que tem um sono regular, então se toma café até 5 da tarde para poder dormir às 11, né? Exatamente, mais ou menos isso. A nossa terceira dica aqui em relação aos travesseiros e colchões, faz diferença. Tem colchão ortopédico, tem aquele que é mais durinho, aquele que é mais macio. E isso influencia na qualidade do sono dependendo de pessoa para pessoa, ou tem um colchão que seria o mais indicado para você dormir bem? Então, essa questão de colchão, a gente sempre fala o seguinte, o colchão, o travesseiro e a roupa são aquelas condições em que você se sente bem. Se você tem um colchão de densidade 33, que é o que é mais difundido, mais recomendado, e você se sente bem, dorme bem, então esse é o colchão ideal para você. Isso inclui seu travesseiro, isso inclui o seu lençol de cama. Então a gente sabe que as condições do quarto, ele envolve a questão de iluminação, tem que estar bastante escuro, barulho, praticamente evitar ruídos, certo? Temperatura, tem que estar oscilando ali em torno de 25, 26 graus, é o que a gente estabelece que é uma temperatura de sono ideal, mas a maioria das pessoas aqui na região norte atinge uma temperatura ali que a gente considera ideal em torno de 23 até 24 graus, com ar-condicionado. Aqui a gente tem uma realidade regional de rede. Isso. Se estiver dormindo bem, então, eu já fiz até uma reportagem, mais um documentário que a gente buscou dados com relação à rede. O que a gente observa quem usa a rede? A rede, de uma forma geral, pode ser aquele mesmo embalar de ninar. Então, o que ela vai proporcionar para você? Uma indução do teu sono. Não quer dizer que ela vai melhorar a distribuição das fases do sono no decorrer da sua noite, mas ela pode facilitar a tua indução do sono. A gente tem outras dicas aqui que já foram citadas, como por exemplo a de evitar dormir com o computador e TV ligada também. O seu quarto deve ser confortável, escuro, calmo e com uma temperatura agradável. Tem a questão da alimentação e da ingestão de líquidos, né? O que é ideal na hora de dormir? Tem aquele lanche antes de dormir ou é melhor evitar? Então, qual a recomendação sobre líquidos e alimentos? Perfeito. Com relação aos alimentos, a gente fala o seguinte, você não deve ingerir alimentos em grande quantidade, nem alimentos pesados na entrada da noite, porque isso pode deslocar toda a questão do teu metabolismo para a questão vai fragmentar teu sono. E aqueles pacientes que têm ronco ou alguns episódios de apneia, que são as paradas da respiração durante a noite, esses pacientes vão ter um maior relaxamento da musculatura, vão favorecer mais eventos respiratórios noturnos, consequentemente uma maior fragmentação do teu sono e uma qualidade de sono um pouco mais prejudicada com relação a esse alimento. Com relação a líquidos, isso não quer dizer que você deve evitar a quantidade de líquidos, mas você tem que ingerir uma menor quantidade na entrada da noite, senão isso vai aumentar a sua taxa de filtração nos rins e produzir mais urina, e isso pode ser um dos sinais de estímulo para fragmentar teu sono para você ir ao banheiro urinar. Uma última dica em relação ao relógio biológico, né? Use esse relógio. Eu costumo dizer que meu relógio biológico só funciona no fim de semana. Eu acordo na madrugada há uns 9 anos
e todo dia no despertador, mas quando chega no sábado e domingo que eu estou de folga, o relógio biológico funciona. Perfeito. Então, seguindo a primeira dica que a gente falou, tente dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, independente se é dia de semana ou final de semana. Porque aí o que acontece? Se você dorme mais no sábado e domingo, você vai ter uma maior dificuldade para começar a dormir, para começar a semana. E aí você vai ter um pouquinho de privação e acorda segunda-feira um pouquinho mais chateada. Mal-humorada. Mal-humorada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por ajudar a gente aqui, o pessoal de casa, a entender um pouquinho mais e tentar melhorar o sono e evitar uma série de complicações da saúde que podem acontecer. Eu que agradeço o convite, agradeço por esse espaço para estar esclarecendo mais a população sobre a questão do sono. E na sexta-feira nós vamos realizar o dia D, lá no Ambulatório Araújo Lima. Vai ser um encontro com especialistas em que a gente vai estar oferecendo todos os esclarecimentos suficientes com relação ao sono e os seus distúrbios respiratórios. E se a gente identificar algum tipo de alteração que seja compatível com um acompanhamento clínico, nós oferecemos no Ambulatório Araújo Lima o Ambulatório de Medicina do Sono, sob a minha coordenação, em que a gente vai fazer uma triagem desses pacientes para a gente fazer um acompanhamento lá dentro. É só ir na sexta-feira a partir de que horário? Então, o atendimento vai ser entre 8 e 14 horas da tarde. Desculpa. Muito obrigada por sua participação, um ótimo dia. Recebi o Renato Martins, otorrinolaringologista, coordenador aí dessa campanha da Semana do Sono, que está em andamento. Na sexta-feira tem ação. Se você se identificou aí no distúrbio, procure o ambulatório, inicie o tratamento quanto antes para melhorar a sua qualidade de vida. E atenção, você contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. O prazo para pagamento da cota única com desconto termina hoje. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Bom dia, Thea. Esse prazo para a cota única termina hoje e para quem pretende parcelar? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Sim, esse prazo termina hoje para quem vai pagar em cota única, né? A cota única é aquela em que você paga o IPTU de valor integral e consegue aí um desconto de 10%, desde que, claro, você esteja em dia com o imposto, né, predial e territorial urbano. Para quem vai parcelar o IPTU esse ano, né, essa parcela pode ser em até 10 vezes, também termina hoje o prazo, né, para pagamento da primeira parcela. E aí esse pagamento da primeira parcela é muito simples. De acordo com a Prefeitura de Manaus, já foram enviados até o dia 17 de março todos os boletos do IPTU para a casa dos contribuintes. Existe um boleto verde, esse boleto verde é o do pagamento da cota única. Se você pagar a cota única, você não precisa mais se preocupar com o IPTU até o fim do ano. Ou então, se você quiser, existe ali o primeiro parcelamento, né, a primeira parcela, que também vence hoje. Se você pagar hoje a primeira parcela, automaticamente significa que você está aderindo ao parcelamento do IPTU e aí todos os dias 15, todo dia que está assinalado ali na sua cartela, no seu boleto, né, você vai ter que fazer o pagamento daquela parcela até completar as 10 parcelas. Isso não significa que você precisa esperar 10 meses para pagar o IPTU não, viu, Wilson? Você pode, por exemplo, ir pagando, adiantando algumas parcelas de acordo com a sua condição financeira. De acordo com a Prefeitura de Manaus, existe uma meta de arrecadação para 2017 que gira em torno de 203 milhões de reais apenas com o IPTU. Essa meta, inclusive, é um pouco maior do que o valor que foi arrecadado no ano passado, que foi de 184 milhões. Ou seja, a Prefeitura espera que mais pessoas paguem o IPTU para continuar oferecendo os serviços que são obrigatórios da administração municipal. Agora, a gente alerta também, esse valor, essa meta, essa expectativa da Prefeitura ainda é muito menor do que o que se poderia ganhar, do que o município poderia ter caso fizesse o pagamento do IPTU, caso todo mundo, né, quitasse aí as suas dívidas. A expectativa do município com todos os boletos que foram gerados é de 412 milhões, ou seja, praticamente o dobro. Mas a gente sabe que a inadimplência do IPTU ela é muito alta, é muito grande e uma das sanções que você tem quando você é inadimplente com o IPTU, ou seja, para quem não pagou o IPTU nos anos anteriores, em 2016 ou antes disso, é que no próximo ano você não tem aí o desconto de 10%, você não tem esse direito. Se você quiser, você pode até pagar o IPTU em cota única, mas sem esse desconto de 10%. E esse prazo de pagamento, para quem também está inadimplente com a Prefeitura, também termina hoje. Você teria que pagar hoje em cota única, sem o desconto de 10%,
ou optar pelo parcelamento e já começar a fazer esse pagamento. Nós temos aqui em Manaus 533 mil imóveis, né, que a Prefeitura cadastrou e que são aptos a pagar o imposto predial e territorial urbano. Esse número, inclusive, também é maior do que no ano passado. São 4.300 imóveis a mais. Alguns não podem pagar IPTU realmente porque estão aí em uma condição social vulnerável. Essas pessoas são isentas do IPTU, mas naqueles imóveis onde a pessoa não é isenta do IPTU, fique atento. Hoje termina o prazo. Se você não fizer o pagamento hoje, você já perde a cota única com desconto ou você já perde a cota única. E se você só começar a pagar a partir de amanhã, já começa a contar, né, juros, multas. É preciso, inclusive, você pegar aquele boleto que você recebeu pelo correio e descartá-lo. Você teria, se você atrasar o pagamento do IPTU, que entrar, procurar a CEMEF ou entrar no site, né, no cmfatende.manaus.am.gov.br e imprimir um novo boleto já com o pagamento de juros e de multas, caso você opte por pagar a partir de amanhã. Ok, muito obrigado, Téia. E a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos vai realizar na manhã de hoje uma operação para coibir irregularidades no serviço de transporte. O repórter Danilo Alves está acompanhando essa operação e traz os detalhes para a gente. Olá, Danilo, bom dia. Conta pra gente que tipo de transporte é o que está sendo fiscalizado hoje. Olha só, Adriane, todo tipo de transporte que realiza essa questão do transporte de passageiros, táxis, mototáxis, além dos transportes alternativo e executivo, tudo a SMTU está verificando a documentação, porque o nome dessa operação se chama Transporte Legal, para coibir as irregularidades, né, nessa questão mesmo do transporte de pessoas aqui na nossa cidade. Nós estamos nesse momento na Avenida Torquato Tapajós, onde eles realizam essa operação. Existem aí 70 profissionais que estão trabalhando, tanto agentes da SMTU quanto Manaus Trans e também alguns agentes de toda a prefeitura aqui para poder realizar isso. Olha só, eles estão parando todo mundo. A gente vai conversar agora com o superintendente da SMTU, Aldo Albuquerque, que vai explicar mais para a gente sobre essa operação. Muito bom dia, superintendente. Fala um pouquinho. Hoje em dia, né, atualmente, é uma dor de cabeça essa questão do transporte clandestino aqui na cidade. Então, vocês estão fazendo essa operação justamente para coibir isso, certo? Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Prazer conversar com vocês. Bom dia, sociedade. Então, o objetivo é esse. O prefeito prometeu, ele está cumprindo a promessa de reestruturar, é um programa, né? Programa de modernização, reestruturação do sistema de transporte urbano de Manaus. E começa com a fiscalização. Entrada de novos ônibus e a fiscalização aqui ela contempla o quê? Coibir a ação do transporte clandestino e do transporte irregular. O que é irregular? É aquele que está credenciado ao órgão, aquele autorizatário, permissionário e concessionário, que está irregular na questão da documentação e na situação do veículo, ou seja, veículo sem condições de uso, veículo colocando em risco a vida do passageiro e veículo condutor sem habilitação, inabilitado, seja ele motociclista ou motorista, além de situações com restrições na justiça e na polícia. No caso, então, o foco é nesses transportes irregulares. Até o momento, o que vocês acham que está tendo mais pessoas, mais transportes que estão sem a documentação devida? Não é só habilitação, como eu falei, a questão vai em cima da ilegalidade em relação à parte documental, mas também da segurança, que é o transporte seguro, um veículo em condições de uso e um veículo credenciado e vistoriado pelo órgão. Todos dão problemas, de modo geral, e a nossa meta é coibir de forma incansável. Nós aumentamos o nosso contingente, temos hoje aqui quase mais de 70 profissionais, e com isso é uma operação que ela não tem prazo para terminar, ela vai até que se termine realmente o transporte clandestino e irregular na cidade. Muito bem, a gente está aqui agora, a gente está verificando que eles estão parando algumas pessoas. A gente pede para ele acompanhar a gente, superintendente, para justamente a gente acompanhar essa abordagem aos veículos. Olha, esse mototaxista, ele acabou de ser abordado pela equipe, ele vai ser pedido agora para ele o documento, né? Além de verificar outras situações. Como é que é realizada a abordagem, superintendente? De forma educada, cortês, agora verificando as condições, a parte documental realmente, se ele é credenciado ou não pelo órgão, verificar as condições do veículo, como eu falei, se o veículo ele atende aos pré-requisitos do órgão, se ele foi vistoriado, a questão da segurança quanto a pneu
e se o motociclista realmente é aquele que está credenciado pelo órgão. Agora, esses mototaxistas que estão sendo parados, a gente sabe que hoje já existe uma licitação, eles já estão vistoriados e existe toda aquela questão que a prefeitura fez, né, para poder regularizar os mototaxistas. E quem não tiver essa documentação e não tiver a moto, vai ter a moto apreendida? Com certeza, nós temos hoje, teriam 3.303 mototaxistas, nós temos hoje 2.900. Esses 406 que estão faltando estão em fase de término da licitação. Eu acho que nós vamos terminar no máximo até o meio do ano. E com isso fechar esse ciclo de mototaxistas credenciados pelo órgão. Agora esses 2.900, eles devem sim estar todos regularizados, conforme prescreveu a licitação, o edital de licitação, e na hora que se credenciaram ao órgão, também requer uma situação de vistoria anual, que ele não passe o veículo para outro condutor, além de outras demandas essenciais para a segurança daquele usuário. Muito bem, muito obrigado, superintendente. Eu agradeço. Agora, a própria sociedade pede por isso. Esse é um dos mototaxistas que foi avaliado aqui e já foi liberado. Eu queria saber rapidinho o que você acha sobre essa operação. Acha que eles devem fazer isso mesmo? Continuar, que o investimento foi alto. Você acha? São aí quase 3.000 taxistas, mototaxistas regularizados, mas tem um monte aí que está irregular. É concorrência desleal, a gente pagou, investiu, não tem condições não. A gente só quer por direito, que é nosso, só isso. Continuar trabalhando. É isso aí, trabalhar de boa, pagar nossas contas, quitar a moto, né, que tem muitos aí que tá pendente aí. Boa sorte e bom trabalho aí. Muito obrigado. Então é isso, a operação continua, eles não vão ficar só aqui não, Adriane e Wilson, eles vão percorrer algumas ruas aqui da cidade, locais que foram denunciados, principalmente os locais que são os principais que existem esse tipo de transporte ilegal aqui na cidade. Volto com vocês. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Uma fiscalização que tem de fato que acontecer, porque o investimento foi alto. Eles investiram para conseguir legalizar a moto, participaram de licitação e, de repente, muitas pessoas exploram esse serviço sem ter nenhuma garantia nem para o próprio usuário do transporte, né? Não tem segurança nenhuma. E é muito mais fácil para você poder controlar, saber quem é quem. Hoje você não sabe quem é legalizado, quem não é legalizado. É muito difícil de você identificar, né? E aí qualquer um sai por aí comprando uma camisa de mototaxista dizendo que é profissional da área e usa isso daí para cometer crimes, né? Como tem sido muito comum, a gente tem mostrado aqui com muita frequência no programa Amanhã no Ar. E depois do intervalo comercial, nós vamos fazer a nossa interação com a Rádio Acrítica FM e aí nós vamos explicar como vai funcionar, Adriane Diniz, a lei da gorjeta. E tem ainda uma quadrilha que foi presa acusada de assaltar 7 lojas por dia. A gente traz esses destaques daqui a pouquinho, não saia daí.